Boa tarde, meu povo querido, meu povo amado. Hoje é um domingão gostoso, fazia tempo que não refrescava tanto, hoje foi um dia bem fresco. Tá até fazendo um friozinho agora que tá anoitecendo. Se você for sair, coloca uma blusinha fininha, se você é de que sente frio. Tô aqui para mais uma atividade social, espiritual importante na minha vida. Tanto vou ajudar como vou receber ajuda aqui nesse lugar. E com toda certeza, né? O acolhimento em todos os lugares, as pessoas não são acolhidas se elas não receberem instruções de como devem proceder, instruções sobre regras e regulamentos. Você pode abraçar, você pode pegar a pessoa no colo, dar presente, levar bolo, enfim, integrar ela com todas as pessoas do ambiente, levar ela para passear, conhecer atividades sociais do ambiente. Mas se você não integra essa pessoa na lei, no regulamento, essa pessoa ela não sabe, ela não tem noção do que ela está abraçando ali. Assim é na igreja. A igreja, ela precisa ser acolhedora. Muito se criticou a igreja a respeito de criticar as pessoas diferentes. Chega uma pessoa lá com argola no nariz, com tatuagem, ou com uma orientação sexual diferenciada, enfim, e aí essas pessoas não são bem tratadas. Eu penso que esse tipo de coisa já passou em muitas igrejas, já passou. Mas a verdade é que você não acolhe as pessoas sem a palavra de Deus. Se você não usar a palavra de Deus para acolher, para dar a base do acolhimento, fazer aquela pessoa entender por que ela tem que estar ali. Ela não tem que estar ali porque o ambiente é agradável. Ela não tem que estar ali porque o louvor faz ela se emocionar, chorar. Ela não tem que estar ali porque o pastor é tão bom, tão bacana, prega tão bem. Ela não tem que estar ali porque ela tem que levar o filho dela para o clube juvenil, para o clube infantil. Ela não tem que estar ali para poder participar da ação missionária. Todos esses motivos são importantes, somente se ela realmente entender a importância, a relevância daquela igreja na vida dela. E eu não estou falando simplesmente de Jesus Cristo, porque é claro que Jesus Cristo é relevante na nossa vida. Mas a gente tem que entender que a igreja de Jesus Cristo também é relevante. Porque ele virá aqui para buscar a sua igreja. Ok? Então, como é que a gente consegue esses conceitos? Como é que a gente consegue se enraizar nessas mentalidades? Palavra de Deus, meu amigo. E se tem uma ferramenta importante nesse estudo, é a escola sabatina. A escola sabatina, cada trimestre, a gente vai se aprofundar num tema. Nesse tema agora desse trimestre, Cristo em Filipenses e Colossenses, né? O trimestre passado nós vimos Moisés e Josué, né? E é muito importante que a gente vá à palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus. A gente vai entender o conteúdo profético, o contexto profético que surgiu a igreja adventista do sétimo dia. A igreja do sétimo dia, ela não surgiu simplesmente de reformadores. Não foram reformadores como Lutero, Wycliffe, John Hus. Não foram esses reformadores que fundaram a igreja adventista. A igreja adventista foi fundada porque um homem chamado Guilherme Miller, que nem era pregador, ele era um militar, lutava na Guerra de Secessão. Ele recebeu de Deus algumas mensagens importantes sobre o tempo do fim e começou a estudar essas mensagens, achou que havia relevância. Houve uma luta espiritual muito grande na vida desse homem,
mas Deus o direcionou para que ele pregasse aquilo para as multidões. E assim, pessoas da América inteira, de todas as denominações, foram chamadas por essa pregação de que Jesus voltaria em breve e era necessário se preparar para essa vinda. O problema é que eles marcaram data para que isso acontecesse, as datas não valeram, as datas não aconteceram e muitas pessoas acabaram deixando de lado isso daí, mas muitas pessoas também entenderam, procuraram, continuaram buscando e entenderam que houve uma passagem do lugar santo para o Santíssimo e aquilo ali era a purificação do santuário predito lá em Daniel, capítulo 6. E assim surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu por uma profecia. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez as fontes das águas. Essa é a mensagem do primeiro anjo. E é muito bem colocado a interpretação de que esse primeiro anjo seria aquele grupo de pessoas que inicialmente estavam pregando sobre a volta de Jesus, ou seja, os pioneiros da Igreja Adventista, né? Não é uma interpretação muito válida. Então nós somos proféticos. Não somos uma igreja que saiu de um racha, da decisão de um homem. De repente apareceu uma tabuletinha lá na esquina e as pessoas começaram a frequentar. Não. A nossa igreja é uma igreja profética. E ela veio para preparar o mundo para a volta de Cristo e conclamar de que a lei de Deus permanece de pé e que o sábado do quarto mandamento precisa ser guardado. Só é possível você ter esse entendimento com estudo. Precisa estudar Daniel e Apocalipse para chegar nessa conclusão. Não é complicado, mas precisa sentar ali uma meia horinha estudando alguns versos para ter esse entendimento. E aí, meu amigo, eu digo para você, nunca mais você vai sair da igreja. Você pode ter algum tipo de aborrecimento com a igreja, pode se chatear com a igreja, se frustrar com a igreja, com alguma coisa. E talvez você até se afaste da igreja. Mas aquela consciência de que aquela igreja é a igreja verdadeira, você nunca mais vai deixar de ter. Então você não vai ficar quieto, você não vai ter sossego, paz, frequentando uma igreja que não seja a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? É isso que eu queria dizer. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. 2026, ano que vem, Jerusalém. Que Jerusalém esteja cada vez mais perto de nós. Em nome de Jesus. Amém.